Vamos voltar aqui para as nossas notícias no Brasil, porque o ritmo da vacinação contra a Covid por aqui, a gente sabe, ainda é muito lento. Nessa semana, a Anvisa autorizou a importação da vacina russa Sputnik V por mais 7 estados. Então, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Ao todo, 13 estados, então, podem importar o imunizante, mas com várias restrições na aplicação, conforme foi aprovado pela Anvisa. Para a gente falar sobre esse processo de importação das vacinas no Brasil, também sobre a eficácia, as diferenças entre os imunizantes, vamos conversar agora com o farmacêutico Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa, que mais uma vez faz a gentileza de conversar com a gente e tirar várias dúvidas. Dirceu, obrigada pela participação, bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Daniel. Queria começar te ouvindo, Dirceu, sobre a sua leitura, a sua análise sobre essa ampliação, portanto, da importação da vacina Sputnik V, que foi autorizada pela Anvisa, mas com várias restrições na aplicação. Agora, que mais estados vão poder importar? Qual que é a sua análise desse uso, ainda que tão restrito? Olha, Roberta, nós vivemos uma situação absolutamente trágica no país. Ontem, com a chegada a 500 mil mortes, e diferentemente do que afirma o ministro da Saúde, que esse não é um problema só do Brasil, a pandemia não é um problema só do Brasil, mas a maneira com que nós lidamos com a pandemia, a quantidade de mortes diárias, o número de casos novos todos os dias. Essa semana nós chegamos a um dia que teve 100 mil casos novos. Esses são problemas do Brasil. E em uma coisa há um consenso entre todos nós, né? Nós não temos hoje ferramentas para cuidar das pessoas, não há medicamentos para tratar a Covid, há um esforço tremendo dos hospitais para prestar um atendimento adequado às pessoas que precisam, mas nós precisamos vacinar os brasileiros. E vacinar em massa significa chegar pelo menos a 70%, 75% das pessoas com idade até de 18 anos para cima. Esse é um desafio. Então, essas vacinas que estão sendo autorizadas agora, elas são muito bem-vindas e, mais do que bem-vindas, elas são muito necessárias. E a Anvisa tem feito um trabalho muito grande no sentido de avaliar profundamente as informações para garantir que as vacinas que cheguem aqui tenham qualidade, sejam seguras e sejam eficazes também. Então, nós temos esperança que com mais vacinas, o Sistema Único de Saúde consiga rapidamente atingir mais pessoas, vacinar mais pessoas e ver se nós temos condições de bloquear a circulação do vírus no país como vem ocorrendo. Dirceu, boa tarde. Nesta última semana, a gente estava na expectativa de receber as doses, 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Houve 2 adiamentos e não tivemos ainda a chegada desses imunizantes. Estava pertinho ali de vencer o prazo de validade, mas a Anvisa acabou aumentando o prazo de validade dessa vacina. Gostaria que você explicasse para a gente, que o senhor explicasse para a gente como que funciona esse processo de aumentar a validade. A gente está acostumado a ver validade de alimento, por exemplo, que ali não tem como, né? A gente aumentar a validade, que o produto vai estragar. Como que funciona especificamente para a vacina e por que isso é possível? Daniel, todos os medicamentos que são desenvolvidos, os novos medicamentos que chegam ao mercado, eles passam por testes que vão avaliando no tempo como o produto se comporta. Então, a validade de um medicamento ela é definida não em cima de qualquer dado, de um dado que demonstra que durante aquele período o produto mantém a sua estabilidade química, a sua estabilidade microbiológica e mantém a sua qualidade. As indústrias, o que tem acontecido com as vacinas é que elas vêm fazendo esses testes. Então, é possível, sim, que as autoridades reguladoras, na medida em que o tempo passa, eu continuo testando e verifico que a vacina mantém as características que são as iniciais, é possível que se faça essa ampliação. Isso é normal, quando há muita pressa em fazer chegar um produto no mercado, ele chega com aquela primeira data definida por um primeiro período, mas o estudo continua sendo feito. Então, o que aconteceu nesse caso é que a empresa apresentou à Anvisa resultados de testes que demonstram que a vacina continua estável por um período maior do que aquele que havia sido definido anteriormente.
Sim, e a gente espera, né, Dirceu, essas vacinas da Janssen com muita expectativa, até porque por serem de uma dose só, elas podem nos ajudar de uma forma estratégica, vão acabar chegando, né, para essa vacinação de uma faixa etária um pouco mais jovem e conseguir imunizar uma parte da população, ainda que pequena, mas de uma forma mais rápida. É dessa forma que ela nos ajuda? Sim, essa diferença de ter uma vacina com uma dose única, ela é, claro, muito boa, né? Porque você, com menos tempo, você consegue ter uma imunização mais eficiente de um número maior de pessoas. Agora, o que é importante também, Roberta, é que nós tenhamos em mente que nesse momento ainda, né, o que nós temos é de nos vacinarmos. A vacina com uma dose só, ela é desejável, pode ser que as autoridades definam determinados grupos para que você avançar com mais rapidez nesses grupos, precisa de uma coordenação nacional em relação a isso, que a gente vê que é deficitária hoje no Brasil, mas nós temos já as vacinas da Coronavac, a vacina da AstraZeneca com a Fiocruz, agora a vacina da Janssen, a da Pfizer, chegando essa vacina da Rússia, a outra vacina da Índia. As pessoas podem estar seguras que o que é essencial, que é eficácia e segurança, essas vacinas têm demonstrado em todos os lugares. E nós, na medida do possível, temos de ter a capacidade de calma e vacinarmos com a vacina que nós encontramos na unidade de saúde que fica mais próxima de casa. É isso que vai fazer com que mais rapidamente mais pessoas estejam vacinadas e o vírus não circule da maneira tão livre como ele tem circulado atualmente. Dirceu, várias capitais, cidades pelo país estão anunciando uma aceleração da vacinação, do calendário está cada vez mais cedo para as pessoas buscarem os postos de vacinação para a primeira dose. Gostaria que você trouxesse para a gente a importância da segunda dose e o prejuízo de não tomar essa segunda dose, visando, claro, a imunidade não só da pessoa, mas como da coletividade. Essa situação de verificar que determinadas cidades, capitais, prometem prazos diferentes das outras, ela é mais um sinal da falta de coordenação nacional e federal que deveria ser feito pelo Ministério da Saúde. Esse é um ponto, mas eu não acho isso ruim. Eu acho que quem tem que dar explicação se as vacinas estão sendo distribuídas segundo a população são as cidades que estão aplicando menos vacinas, não são aquelas que estão aplicando mais. Então, há sim uma necessidade de transparência dessas informações para nós, cidadãos, e me parece que as informações não chegam assim de forma tão transparente. Mas o fato é que quanto mais pessoas nós atingimos, melhor. É possível que, na medida em que se tem uma previsão estável de chegada de novas doses, que se acelere a aplicação da primeira dose, que é aparentemente o que vem sendo feito. Isso é importante, porém, claro, a segunda dose das vacinas que demandam a segunda dose, elas servem para duas coisas, Daniel. A primeira delas é para aumentar o nível de eficácia da vacina. Então, você consegue sair de eficácia de 70 para 80, de 52 para 56, de 60, então aumenta a eficácia. A outra questão que é importante é o tempo de imunidade. Essa segunda dose, ela é importantíssima para você prorrogar, ainda que nós não saibamos exatamente por quanto tempo, esse prazo de imunidade, para que nós tenhamos condições de chegar num determinado período até lá e saber se nós vamos precisar tomar doses de vacinas ainda no ano que vem ou não. Mas é fundamental que as pessoas que receberam a primeira dose retornem à unidade de saúde e tomem a segunda dose. Nós já percebemos que as vacinas são seguras e os estudos que têm sido feitos de efetividade das vacinas aqui no Brasil têm demonstrado que há uma efetividade bastante aceitável e bastante desejável do ponto de vista de saúde pública. A nossa parte é simples, acreditarmos que as decisões da Anvisa têm sido acertadas em autorizar as vacinas e oferecermos o braço para receber a dose da vacina. Essa é a parte melhor que nós podemos cumprir nesse momento, além, claro, dos cuidados de máscara, de álcool em gel, de manter distância responsável das pessoas, que as vacinas não vão resolver. A gente vai continuar fazendo isso mesmo depois da vacinação.
Sim. Agora, Dirceu, ontem a gente chegou à marca, a vergonhosa marca de 500 mil de mortos pela Covid-19 aqui no país e ainda temos uma taxa de contágio muito alta, número de mortes também diário bem alto ainda, 1 ano e 4 meses depois da gente ter o início da pandemia, os primeiros mortos. Como é que você vê a perspectiva para as próximas semanas aqui no nosso país, com esse ritmo de vacinação que a gente tem? Roberta, nós estamos pagando um preço altíssimo, com vidas, aquilo que nós deixamos de fazer ao longo do ano passado. E também o preço das informações contraditórias que a sociedade e os brasileiros recebem todo dia, de que não é necessário usar máscara, de que a doença é melhor que a vacina e etc, etc. Isso faz um mal terrível. O Brasil tem o segundo maior número de mortes e nós devemos chegar ao primeiro país com mais mortes no mundo por Covid, apesar de termos uma população que não é a maior do mundo. Bom, nesse sentido, é claro que quando a gente olha para o futuro, e a vacina é um caminho, porque as pessoas estão acreditando, elas estão se vacinando, estão buscando a vacinação, e isso, claro, vai levar com que, se nós tivermos vacinas, se a Fiocruz for transparente, nos informar exatamente quantas doses de vacina a Fundação vai nos oferecer, se o Butantan também for transparente, se o Ministério da Saúde conseguir dar essa informação com precisão, e se todas elas que estão hoje colocadas forem verdadeiras, eu acredito que até outubro, novembro, nós já tenhamos alguma percepção prática nos dados de epidemiologia, de contaminação e de frequência da doença já melhores do que hoje. Mas nas próximas semanas nós vamos continuar assistindo ainda muitas pessoas internadas, pessoas doentes e pessoas morrendo por Covid, porque nós estamos atrasados na vacinação. Nós atingimos apenas 15% das pessoas adultas até agora, 12% do total da população. E para que nós tenhamos um efeito da vacinação de forma coletiva, nós precisamos chegar a 60%, 70%. E isso só vai acontecer mais para o final do ano, infelizmente. Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa, muito obrigado pela participação aqui na CNN neste domingo. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês. Obrigada, Dirceu.